Olá, boa noite. Vamos começar mais uma conversa com espero que vocês participem e gostem e prestigiem os artistas convidados, porque é importante esse apoio, né? Convidar os artistas, Cláudia Seber, né? Depois nós vamos convidar a Marcela Bonfim, que é uma das nossas convidadas de hoje, e o Paulo Dessana, que é um dos nossos convidados de hoje. Então, Marcela Bonfim, não sei se a Cláudia já recebeu o convite, e Paulo Dessana. Cláudia, você já recebeu o convite? Já está por aí? Cláudia, estou convidando você. Oi, Orange. Conseguiu entrar aí? Acho que sim. Tudo bem? Tudo, eu estou chamando aqui os outros artistas, por enquanto Tá. ninguém respondeu. O Paulo e a Marcela. Isso, o Paulo e a Marcela, estou tentando ver se eles Tá. respondem. E aí, enquanto isso, a gente vai. Eu estava aqui falando, né, que é mais um encontro, que os artistas prestigiem, né, isso, porque é bacana essa conversa para todos. Uhum. E tentando ver se eu falo. Marcela, eu estou chamando, mas Marcela Bonfim, convidar. Vamos ver. É que o Instagram, ele dá um tempinho, sabe? E Eu aí tenho... ele dá um tempinho, se a pessoa não responde, ele cancela o convite. Aí Ah, tá. dá de Tá. novo. Aí mais um pouquinho. Boa noite, Dominique. Boa noite para quem está chegando. Aí eu vou convidar de novo e assim, eu vou fazer como eu venho fazendo. Se as pessoas daqui a, sei lá, 5 minutos, eu não sei quanto tempo a gente está aqui, passar até 19h35, né? De repente as pessoas não entrarem, a gente faz a conversa só nós duas, sem nenhum problema. Tá bom. Vamos lá. Tá bom? Sim, tudo bem. Sim, porque Não, mas a gente não pode. cancelar. Não, ia ser um prazer, porque também são dois artistas que eu não conhecia. E são Isso, realidades de lugares muito diferentes. Ia ser uma coisa, um bate-papo muito gostoso, né? Realmente muito exatamente. gostoso. Eu concordo com você, é isso que eu penso, porque são pessoas distintas, lugares Uhum. distintos, com É, propostas muita. distintas, né? E aí Uhum. eu acho que a conversa só cresce, né? Sim. Bom, estou mandando aqui o convite, voltou. Boa noite, Denise. Dominique está dizendo boa noite, queridos, queridas. E é isso. Então, eu fico aqui controlando o tempo, daqui a pouco eu convido de novo. Boa noite, Ana. Boa noite, Carla, o pessoal que está entrando aí. E essa coisa do ao vivo, ela é muito, eu sempre digo isso, é muito difícil, porque não dá para ensaiar, não dá para, no Não sentido dá que para corrigir. não dá para corrigir, o que você falou ali já foi, não tem volta. E É. aí, né? Ou, Aí você, quando você está sei lá, num vídeo que você faz edição, por exemplo, né? Aí tudo bem. com certeza. O convite da Marcela está voltando E do Paulo? também.
Tá voltando tudo. Você sabe se ele está lá no Amazonas mesmo, lá em São Gabriel da Cachoeira? Ele está lá. Ele tinha um evento hoje de dia, ele me disse. Esqueci o nome do município. Um evento de pajés, só com pajés. Ah, que Interessante, né? legal. Uhum. Então, pode ser isso, até porque você sabe que a internet ela oscila o tempo inteiro. E num lugar onde tem muita água, boa noite, Denise, é muito difícil. Porque parece que não, né? Mas assim, quando eles começaram a instalar o telégrafo, boa noite, Sandro, a linha de telégrafos no Sandro. Amazonas no século XIX, era tudo fluvial, né? Então, o que acontecia? Com o movimento dos rios, o rio Amazonas ele é um rio novo ainda, geologicamente novo. Com as enchentes, arrebentava os cabos. Então, ficávamos sem telégrafo. E se tentou muito tempo, até que depois começaram a fazer por terra, né? Mas é interessante porque eu estudei um pouquinho isso e uma vez eu fiquei lembrando que quando a República foi proclamada, né, aqui em 1889, 15 de novembro, aquela data oficial, claro, né? Quando ela foi proclamada, ela chegou 6 dias depois no Amazonas a notícia. Olha isso. Ou seja, o interior do interior do interior. Então, essa questão do excesso, do volume de água, né? E essa questão eu estou convidando de novo aqui eles, tá? Do volume de água e da floresta também, isso torna-se um empecilho. Interessante, né? Boa noite, Samara Oliveira. E aí... Samara. Você conhece? Sim, minha amiga, o Sandro. O Sandro Samara. Ambos, olha, vou fazer a propaganda deles aqui, ambos com trabalhos muito bons, bem diferentes, né? A Samara mais com pintura, instalação e tudo, e o Sandro nas madeiras, nas construções, são trabalhos que eu particularmente admiro bastante. O Sandro tem um trabalho muito bacana. A última exposição, né, que foi dos representados, eu até comentei do trabalho dele, que parece brinquedo, assim, ele faz umas coisas muito bacanas, né? Boa noite, quem entrou agora, boa noite, Acessórios, Libertário Acessórios, boa noite, Elisandra, Santana Sustentável. Então, assim, é bacana essa coisa dessa diversidade, né? É isso que faz a gente crescer cada vez mais. Eu acho que está dando tempo já de parar de convidar. E a gente tinha um convite que a gente coloca o dedo em cima e pronto, mas não, você tem que digitar o nome do artista e esperar o Instagram, aí aparece o convite. Tá. Olha, mas eu me coloco super à disposição. Podemos fazer esse bate-papo hoje e abrir para perguntas. Podemos Sim. também, se você quiser colocar para a semana que vem, não sei como está a agenda, para que eles estejam juntos e a gente divulga de novo. Eu estou super às ordens para o que você decidir. Super. Gostaria que eles estivessem aqui, mas não vou deixar você veio, entendeu? Então, a gente faz com quem veio. Tá bom, não, mas eu tô super às ordens, o que você quiser fazer, por mim tá valendo, não tem problema nenhum. A Dominique está dizendo, Cláudia, seu trabalho também é muito rico e bonito, eu adoro. Obrigado, Dominique, muito obrigada. A gente não se conhece pessoalmente, mas pelo Insta a gente vai falando um pouquinho. Boa noite, Nina. Mas é verdade, seu trabalho é muito rico, é completamente diferente do Sandro, mas muito complexo, é muito bacana. E o que é bom é exatamente isso, são essas diferenças, né? Sim. Cláudia, a gente vai começar, porque já deu tempo, já convidei e está voltando o convite, então, assim, certamente eles tiveram problemas,
Tá. Depois Você eu quer tentar, você quer tentar mais falar uma com eles vez. pelo... Não, pelo chamá-los pelo WhatsApp para ver se Eu eles já têm tinha algum falado problema. com eles umas 18 horas, porque eu sempre, né, faço Uhum, isso, porque eu sabia tá, dessa questão da distância, né? é, Daí eles disseram, vamos ver, tá tudo bem por enquanto. tá. A Porque Denise, A Marcela é da onde? a Marcela é de São Paulo, mas ela foi embora para Rondônia. Ah, e é longe também, tá muito longe. Tá bem longe. É, bem Ela longe, faz um tá. trabalho muito bacana de fotografia lá, de Amazônia Negra, que ela gosta. E tá Tá. bem longe, então, né? Ele no Amazonas, ela em Rondônia, quer dizer, tá tudo no norte. E aí, Nossa. nas capitais, né, é mais tranquilo a Uhum, internet. tá. Agni Leão, boa noite, Nina, já dei, boa noite. Mas quando vai indo para os municípios, você não conhece o Amazonas assim, não conhece o norte, né? Eu conheço e o meu desejo maior é conhecer São Gabriel da Cachoeira, mas eu conheço o Pará, conheço a Ah, Amazônia, legal. já fiquei naquelas palafitas no meio do rio, sem nada Ah, do lado, já, eu adoro. então você sabe como é. É sem nada do Ah, lado. sim, Por isso que a sem nada internet é mesmo. mais instável. É, Na cidade, não, né? Belém é uma cidade bem sim, urbana, Manaus é bem é. urbana, Porto Velho, razoavelmente urbana, porque são menores. Boa Vista, urbana, mas ela também é menor. Amapá, né? E também menor, Uhum. mais urbano, assim, mas foi para os municípios, aí a coisa fica bem mais. é, a Ana está dizendo que ela está em Presidente Figueiredo, que é a terra das cachoeiras no Amazonas, e a internet está boa. Que bom. Mas é que eu acho que Que bom. Presidente Figueiredo ela está mais urbana, ela está mais próximo de Manaus do que São Gabriel da Cachoeira. Se você for de barco, são 6 dias. É, eu queria ir de barco. Então, para você ver como é Meu distante, desejo. né? É, é. Então, acho que Mas, tudo isso dificulta. Por isso que não vale a pena a gente cancelar, não. Vamos fazer, porque vai ter tá gente bom, assistindo depois. tá É, bom. e aí a gente vai ter mais tempo para conversar e mais tempo para as pessoas, né, perguntarem. Então, eu Uhum. queria que você falasse um pouco da sua trajetória, porque eu sei que você tem uma Tá, trajetória aí e que aí você tem mais tempo para falar tá, de todo aquele momento que você já conversou comigo, de antes da escultura, você trabalhava com orivesaria, tem uma coisa assim, tá. né? E isso é bacana você ir falando até chegar na escultura. Então, você pode ir falando da sua trajetória. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou, até como eu tô sozinha e tem mais tempo, eu acho bacana realmente ser um Isso. bate-papo, eu vou me apresentar, e Sim, aí eu não tô conseguindo ler nenhuma pergunta aqui no eu vídeo, tô porque, lendo. Eu tô eu não, lendo. A tá, Carla pediu, já que o bate-papo vai ser mais longo entre eu e você, para você mostrar algumas obras. E dá, né? Para você mostrar algumas coisas. ixi, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui no vídeo, porque assim, até pelo horário, eu não tô no ateliê, eu tô na minha Ah, casa. tá. Não tem nenhuma coisa aí na sua casa? Tem Alguma? pedaços de madeira. Ah, então Tem tudo bem. pedaços de material e algumas ferramentas, mas porque meu ateliê, não, porque meu ateliê é um ateliê onde eu faço e tenho disponíveis alguns trabalhos, né? E eu moro num lugar pequeno, né? Centro de São Paulo, então realmente aqui agora para mostrar realmente não tenho nada, não tenho nada. Mas então vamos começar pela trajetória. Isso. E aí eu quero começar, então, agradecendo esse convite. A gente não se conhece pessoalmente, eu e Orange, mas a gente eu tive o prazer de participar de uma exposição na galeria dela, em Belo Horizonte, e fiquei muito encantada, assim, com a eficiência, as produções dos seus textos, né, com a profundidade com que você escreveu sobre o meu trabalho e outros trabalhos também, então eu quero agradecer esse convite. E aí, um pouquinho da minha trajetória, eu sou terapeuta ocupacional de formação, trabalhei um tempo pequeno com terapia ocupacional, e um trabalho marcante para mim na terapia ocupacional, que aí eu consigo entender a minha atuação hoje também, foi um trabalho numa oficina de construção para adaptações
para deficientes físicos, onde eu atuei nessa oficina ao lado do engenheiro. E nessa oficina eu mexia em máquinas, eu mexia com marcenaria, eu mexia com serralheria, e optei por não ficar na parte do atendimento aos pacientes, né? Então eu estava na oficina. Eu já gostava de oficinas. Trabalhei um pouquinho então como terapeuta ocupacional nessa oficina. E o trabalho seguinte foi um trabalho de uns 6 anos, mais ou menos, com meninos de rua, na Secretaria da Criança, aqui em São Paulo, estadual, e eu era educadora de rua. Então, o nosso trabalho, nós éramos contratados como educadores de rua e não nas nossas profissões originais. Então, assim, eu não era terapeuta ocupacional, educadora de rua, mas a gente atuava, cada um com seu conhecimento, no trabalho com esses meninos, e aí eu aprendi muito nesse trabalho a escutar, a buscar soluções, a pensar em questões existenciais, sociais, né, e por aí vai. E era um trabalho que exigia muita rapidez da gente nesse quesito de alcançar essa população de rua, essas crianças, né? Então, fosse com atividades, com jogos e tudo. E aí, no final desses 6 anos, eu comecei a fazer, por hobby, um curso de joalheria. E a joia é um produto muito bonito, muito singelo. O processo de fabricação da joia, artesanalmente, nessa joalheria de autor que eu iniciei, é um trabalho, digamos, pesado, é uma mini metalurgia, onde a gente aprende a fazer desde a liga da prata, do ouro, e aí a gente faz fundição, trefilação, serra, quer dizer, realmente é um trabalho, quem conhece uma oficina de joalheria sabe, é um trabalho pesado, minucioso. Fiquei muito tempo nesse trabalho da joalheria, dei muita aula, tanto no meu ateliê quanto em várias escolas de joalheria de São Paulo, algumas escolas, né, de joalheria da cidade de São Paulo, e participei de muito bazar, produzia muito, vendia para loja, fazia encomendas, quer dizer, realmente foi um trabalho intenso. Eu tinha um ourives que trabalhava comigo na minha oficina, e era um full-time na joalheria. Passado alguns anos na joalheria eu tô, porque eu ainda trabalho com a joalheria, de uma forma hoje um pouco diferente. Eu atendo clientes novos ou clientes antigos, mas com trabalhos pontuais, com encomendas, e não mais produzindo um monte igual eu produzia, deixando em loja. Eu ainda estou na joalheria, na verdade. Passados esses anos todos na joalheria, eu comecei com uma certa inquietação, e eu sempre tive muito apreço, eu sou uma pessoa muito curiosa, e um apreço muito grande pela forma de produzir a joia. Quando a gente começou a usar, por exemplo, impressão 3D para fazer pilotos de fundição, eu fui atrás, eu fui estudar, eu comecei a usar tipos de cravação diferentes. Então eu sempre realmente fui muito curiosa nesse processo de produção e ao processo de criação, quer dizer, da onde saíam as ideias que eu tinha para criar determinadas joias, né? Fosse desenhando, executando. Então, o processo de criação material e a criação em si, a criatividade, o ato de criar, 2 pontos importantes para mim. E passado alguns anos, eu comecei a usar o refúgio da joalheria, da produção da joia, não o ouro, né, mas assim, a prata, o latão, só para explicar um pouquinho, porque a gente tem destinos para esse refúgio da joalheria. Existem empresas que fazem a reciclagem desse material para a gente. Então, assim, a gente dá todo o lixo da oficina, ou a gente dá pedaços de peça de produção, e eles nos devolvem o metal puro, para que a gente faça novamente a liga e comece um novo trabalho. Ao invés de fazer esse processo, eu comecei a usar partes da produção de peças, da produção de joias, e eu comecei a juntá-los de uma forma diferente, e
e comecei a dar uma dimensão diferente ao trabalho. A joia é uma coisa pequena, minuciosa, você não pode ter um buraquinho, né? É uma coisa muito, muito, muito técnica. E eu comecei a usar parte desse refúgio da joalheria fazendo brincadeiras. Então, soldando e dando proporções diferentes, e fui crescendo nessa brincadeira. E fui gostando muito, muito, muito dessa brincadeira, e comecei a criar, eu não digo que esculturas, mas eu comecei a criar trabalhos de 30, 40 centímetros, assim, e ainda em 2D, mas, por exemplo, árvores, arandelas, soldando essas peças. E, paralelo a isso, comecei a me ater um pouco mais também a esse aspecto da criação. E percebi que de lá podia sair alguma coisa, e da onde estava surgindo também essa minha necessidade de crescer na dimensão da joia, né? E aí eu fui colocando também materiais diferentes nessas minhas produções. Aí eu fui fazer, comecei a tomar gosto da brincadeira, fiz um concurso, na verdade acho que esse foi um diferencial importante de falar, que às vezes a gente acha que não é importante, mas é importante para o artista. Eu participei de um concurso de design, de arte, design, e a gente tinha que apresentar uma peça fazendo um paralelo dessa peça com o processo de criação. E aí eu peguei esse tronco de árvore que eu tinha feito inicialmente, lá no começo dessa brincadeira, montei de uma forma tridimensional, dei um corpo grande, fiz um texto legal, mandei e fui finalista. E aí aquilo me encheu de muita energia para continuar. E aí eu fui cada vez mais incorporando novos materiais, as minhas criações, e fui fazer um curso de pós-graduação em artes criativas ligados à psicologia analítica. E na pós-graduação eu comecei a compreender um pouco mais o processo criativo, o que significava para mim o ato de criar aquele novo trabalho que estava surgindo, né? E então, de lá para cá, isso talvez tenha uns 4 anos, porque, na verdade, o meu trabalho com a escultura é um trabalho dentro da minha, digamos, da minha vida profissional. A escultura tem uns 4, 5 anos. É um trabalho novo, mas que veio para mim com uma força muito grande. Então, essa nova produção, a pós-graduação em psicologia analítica e artes criativas, esse primeiro concurso do qual eu participei e fui finalista, realmente deram corpo, alimentaram esse meu gosto pelas artes plásticas. Então eu digo que hoje a joalheria ocupa basicamente, sei lá, 10, 20% no máximo do meu trabalho profissional, e o restante é uma imersão, é um mergulho grande na confecção das esculturas. E estou agora com esse novo projeto que eu estou abrindo a oficina para receber pessoas, porque eu tive que reformular e formar na minha cabeça como que eu poderia ensinar isso para as pessoas, porque é um pouquinho de mistura de joalheria com metalurgia, com madeira, com vidro, são muitas técnicas envolvidas, né? Então eu tô abrindo também esse projeto, esse novo projeto no ateliê, mais ligado às esculturas, né? Então acho que a minha trajetória é mais ou menos essa, né? Sim. É que você estava falando, eu pensando que se eu não falar eu vou perder. Primeiro, a Nina de Souza Lima, uma das artistas que está aqui, ela foi olhar suas obras no Instagram, disse que adorou, que você está de parabéns. Muito obrigada. É bacana, né, quando a pessoa vai olhar o trabalho e aí ela começa a ter noção da dimensão. A outra coisa que eu estava pensando aqui né, a joalheria, e quando você fala do refúgio, eu acho isso riquíssimo, porque o seu trabalho tem essa riqueza.
Porque o refúgio, geralmente, o que, que se pensa dele? Aquilo que aparentemente ninguém quer mais, né? Vai para o lixo, porque não serve, porque... E aí você pega o refúgio, todo esse trabalho de desenho, de joia que você fez, dessa produção, pelo visto, imensa, né? E começa a construir as suas esculturas, porque é interessante que eu percebo, eu vejo assim as suas criações, é que algumas parecem joias em tamanhos maiores mesmo, pela minuciosidade com que você cria, né? Uhum. Por exemplo, eu lembro de uma das esculturas que você mandou para a galeria que tinha um homem minúsculo dentro. E a criançada, quando vinha aqui, porque criança ela é muito antenada, e, né? Eles olhavam e diziam, mãe, tem um homenzinho ali. Eu ficava curtindo, porque às vezes os adultos não percebiam, né? Porque tem aquele olhar mais amplo. E é essa coisa da minúcia mesmo, né? A mistura, a mescla que você faz é muito bacana, é muito interessante. E acho que tem a ver com toda essa trajetória mesmo que você contou para nós, né? Isso é muito Então, legal. eu acho que, então, mas o refúgio, eu acho que se a gente, hoje, quando a gente fala de um trabalho artístico ou não, com refúgio, a gente pensa, na verdade, em reciclagem. Então, a gente pensa em pegar aquele material e, digamos, purificá-lo, transformá-lo e fazê-lo voltar aquilo que nós vamos usar de novo daquela mesma forma. Então, na verdade, o meu trabalho, eu acho que quando eu falo em refúgio, e eu também levei um tempo para compreender isso, ele não tem originalmente essa pegada de reciclagem. Tem um conceito de ressignificação. E no decorrer da pós-graduação, e com o estudo mais baseado no que eu estava vivendo, eu entendi que era uma forma, quando eu falo em refúgio hoje, eu falo em ressignificação pessoal e material. E eu acho que passa a ser, acho que a gente que trabalha com arte, eu acho que passa a ser, Orange, uma forma de olhar as pessoas e olhar no mundo, e olhar o mundo de uma forma diferente. A gente tem o hábito de olhar as coisas de uma forma muito utilitária, muito prática, utilitária e imediatista. Então, assim, eu posso, por exemplo, comprar... eu estou fazendo uma obra muito grande no ateliê, né? De 3 metros, que vai falar sobre comunicação humana. E eu estou usando, por exemplo, telefones. Esses telefones sem fio, sabe? Esses, eu não sei como é que chama, mas só a parte que você fala, não a base. Por exemplo, eu poderia comprar telefones novos, eu poderia comprar uma arruela nova, mas nisso não tem história. Quando eu pego esses telefones que estão manchados, que na parte de trás tem aquele espaçozinho com números que as pessoas que me deram, que eu nem sei mais quem são, usaram e anotaram telefones, quer dizer, aquilo tem uma história, tem um olhar, tem uma emoção. Então, eu acho que o meu trabalho, que originalmente começou com o refúgio mesmo, assim, de ir em caçamba, pegar metal, basicamente metal, porque eu gosto muito de metal, que me dá a ideia de uma coisa muito rígida, o metal, mas se você souber tratá-lo e usá-lo, tanto na joalheria também, e amolecê-lo, digamos, com o fogo, é uma coisa muito plástica e maleável. Então, é um material que eu gosto muito, muito, muito. Então, mas é uma forma, isso do refúgio que a gente está falando, eu acho que é uma forma, entendeu, de ver as coisas. Lógico que eu acho que hoje em dia se soma a uma visão realmente de reciclagem. Eu acho que se soma essa visão. Mas a minha intenção é mais para uma ressignificação desse olhar não utilitário, mas desse olhar de história, de emoção, de coisas transcorridas, não só no material, mas nas pessoas que usaram aqueles objetos, do que propriamente da reciclagem, entendeu?
Entendi. Deu para Não, entender? quando eu falei de aparente, né, como se fosse uma coisa aparente sem função, é pensando na sociedade de consumo, né? Porque, Sim. como você bem disse, quando você sabe manusear, como você sabe bem, né? Isso muda completamente. E isso é muito bacana, porque eu fico imaginando, né, você pegar um metal bruto, como você disse, e trabalhar isso. Então, independente de pensar em reciclagem, eu pensei nisso, nessa ideia da sociedade de consumo que descarta mesmo e acha que isso não tem importância. E o seu trabalho e de tantos outros artistas, né, mostram que tem muita importância, sim. Isso é muito bacana. Se você não se importar, eu posso passar para a próxima pergunta? Por mim, estou super aberta. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, se não, porque na verdade essas perguntas são conectadas, né? Então, quando você fala um pouco da sua trajetória, e você vai acabar entrando nisso, né? Nas referências artísticas que influenciaram, né, esse trabalho, porque você certamente tem aquelas pessoas que você viu muito, né, que a gente acaba aprendendo com o olhar, especialmente em arte, e aí que você foi, e isso é muito inconsciente, eu sei que você sabe bem disso, entraram no seu trabalho, né? Quais são as referências que estão aí para você? Fale um pouquinho disso, por favor. Tá, você sabe que hoje à tarde eu estava pensando, eu acho que todo mundo deve saber, você já tinha me passado as perguntas, né, obviamente, mas aí hoje à tarde eu tive um tempinho e estava pensando nessa questão da inspiração, e coincidentemente eu estava caminhando, eu estava voltando de um lugar, e acho que caminhar tem essa coisa meio de devaneio, de introspecção, e eu estava pensando nas inspirações. Eu sabia que você ia me perguntar essa questão da inspiração. E aí eu vou falar uma coisa que porque muitas pessoas fazem essa pergunta da inspiração, e a gente imagina que a inspiração seja um outro artista que tenha uma linguagem plástica parecida com a sua, um artista contemporâneo ou não. E aí eu posso falar de alguns, eu posso falar do Bispo do Rosário, eu posso, né, que até tem essa pegada junguiana, Nise da Silveira, eu posso falar do Duchamp, que trabalha com essa questão também do tridimensional. Mas aí eu vou completar com o que para mim é inspiração. Para mim, inspiração é a forma como eu aprendi eu acho que eu aprendi, eu fui me construindo nisso, eu acho que tem vários artistas aqui no grupo que também podem participar, se quiserem escrever sobre isso, mas a inspiração é uma forma de olhar o mundo e olhar as coisas, mais do que um artista especificamente. Eu participo de um grupo de arte, e essa semana, eu vou dar um exemplo disso, uma colega falou assim, ela falou, mas hoje em dia tudo é arte, o encanador está lá mexendo, soldando, ela falou bem assim, está lá mexendo, soldando o cano, vou falar, aquilo é arte, ele está mexendo com a mão. Aí, o que eu falei para ela? Eu falei, não, eu acho que não é arte, mas se você, por exemplo, se você parar e for fotografar essa pessoa trabalhando, vai ser arte. Então, o que é a inspiração? O que é a arte? A forma como você olha para as coisas. E aí a inspiração pode ser qualquer coisa, material ou não material. Então, quais são as inspirações? Então, voltando um pouco, quais para mim podem ser as inspirações? Um som, uma música, um sentimento, uma amizade, um amor, uma desavença, na verdade, qualquer coisa. Mesmo eu tendo essas pessoas, esses artistas, não que eu me inspiro, mas que fazem, com o qual eu tenho uma conexão maior.
Então eu tenho uma conexão maior, eu consigo ter um mergulho maior num trabalho, como eu falo, do Bispo do Rosário, um trabalho do Duchamp, ou mesmo de alguns pintores, um cara que me fascina, por exemplo, Leonardo da Vinci. Então, eu tenho livros e livros dele, assim, mas não só o trabalho dele, que eu acho que para o mundo é uma coisa, assim, inigualável, mas a forma como ele se relacionava com o mundo, como ele observava, qual era a postura dele. Essa pode ser inspiração, mais às vezes até do que a gente olhar um desenho dele e falar, nossa, como o cara desenhava bem, ou eu pegar o trabalho, não, ou a gente pegar, por exemplo, o trabalho do Bispo do Rosário e falar assim, nossa, esse cara, nossa, como ele fazia essa classificação, essa seriação, como ele criava em cima disso. Não, mas assim, qual é a inspiração? Quem foi esse cara? Quais foram as circunstâncias nas quais ele conseguiu produzir o que ele produzia? Esse mergulho dele. Então, para mim, inspiração, na verdade, é isso. É essa forma de olhar para o mundo. Muito mais do que, entendeu? Muito mais do que artistas ou coisas pontuais, né? Sim, então, sim. Para mim, inspiração é isso. Bacana. O André disse que você tem um olhar pormenorizado. A Carla disse que está adorando. Muito obrigada. Mas é bacana isso, por quê? Porque outro dia, numa das conversas, a gente falava isso, que de repente alguém se sentiu impulsionado, influenciado pela mãe, pela avó, né? Por alguém que estava ali perto, que já tinha alguma coisa, uma sensibilidade, e a pessoa, de tanto ver aquilo, né, ela acabou abraçando a arte. E quando eu penso nessa questão do que está atrás da gente, né, da multidão que está atrás da gente, como um Da Vinci, que você tem toda a razão, é impressionante, né? Não necessariamente precisa realmente ser um artista, né? Quando a gente localiza, por exemplo, o meu trabalho, quando eu aproximo artistas do trabalho de vocês, é para pensar mesmo a aproximação. Às vezes vocês olham e dizem, isso aqui não tem nada a ver, mas assim, é para pensar a aproximação, porque essa questão da imaginação, que eu acho que a imaginação é o objeto mesmo de vocês, né? Porque sem ela vocês não conseguem produzir, enfim, e esse processo criativo se perde. Se a gente pensar, por exemplo, numa pessoa que tem um trabalho duro e aí ela não tem tempo, né? Porque para imaginar precisa de tempo, não tem condição. Mas é muito bacana você pensar nisso mesmo, que pode ser uma música, que pode ser quanta coisa, né, tá dentro de um trabalho, quanta coisa impulsiona um trabalho. E quando penso nisso, penso em artistas mais jovens que estão começando, né, para que eles comecem a pensar de que maneira, o que impulsiona, o que influencia, né, os trabalhos. Porque, assim, e estou pensando nisso de forma ampla mesmo. Quanto mais se imagina, mais vai ter gente entrando na sua cabeça. Isso não tem como... Que é um pouco essa ideia do inconsciente coletivo, né? Sim. Eu vejo um pouco assim, sabe? Mas é isso mesmo. Eu acho que... E é interessantíssimo quando você fala isso, é que cada artista tem uma visão diferente, né, do que entra no seu trabalho. Porque eu acho que eu... Essa, né? Desculpa. Não, imagina, terminei. Não, Pode porque falar. eu acho que assim, a gente está falando de arte, obviamente, mas eu acho que é independente disso, essa inspiração, essa criação, eu resumiria em uma palavra: relação. E, na verdade, eu acho que é uma relação de alteridade. O que me emociona, eventualmente não vai emocionar outra pessoa. E tudo bem. Não acho que o artista seja mais ou menos. Não mesmo. Mas aí eu acho que passa a ser uma forma da gente funcionar. Porque uma vez eu ouvi de uma amiga minha, e é verdade, ela fala assim, o artista é aquele cara que
não cumpre as 8 horas dele, porque o trabalho dele são 24 horas. Ele não fecha a porta e vai embora, porque quando ele fecha a porta e vai embora do ateliê, ele vai ver a sombra de uma, sei lá, de uma flor na rua, ele vai ouvir no seu, entendeu? Então é assim, é uma relação diferente, e eu acho que a gente vai estabelecendo com o mundo, com as pessoas, e na verdade eu acho que isso vai se alimentando quando a gente consegue atingir o outro, aí a gente tem uma devolutiva, a gente cria, a gente emociona, e tudo vai, eu acho que ampliando, né? Mas eu definiria realmente como a inspiração é uma relação, não? É isso mesmo. Porque e é uma relação muito ampla, né? Isso é que é bacana. Sim, Né? sim. Bom, como, né, você está falando de relação, eu quero que você fale um pouco do seu processo criativo, os suportes que você usa, que você fale um pouquinho também, e isso já está, na verdade, na sua fala, mas se você deixar isso de forma mais, sobre essa liberdade de criar as escolhas temáticas, porque a gente acaba tendo, né, uma escolha ali mais de cada um. Então, fale um pouco sobre isso, por favor. Tá. Falar da base material é difícil, porque é tanta coisa, que aí eu até me perco, né? Porque, na verdade, o que ficou da joalheria nesse trabalho hoje, eu acho que está indo por uma pegada mais contemporânea, né? Na verdade, eu comecei as esculturas com a joalheria, mas eu também estou me libertando da joalheria no sentido de incorporar novos materiais e novas dimensões, né? E acho que esse mundo da arte contemporânea, e de conceito, e de estar em exposição, e de estar fazendo edital, quer dizer, é outro universo, né? É um universo profissional que eu realmente tive que me construir e compreender para poder, não digo assim, estar onde estou, eu estou falando estar onde estou, não que eu esteja aqui, mas assim, estar onde eu estou e me sentindo à vontade para falar do meu trabalho, né? Então, é engraçado também porque o trabalho, quando eu vou criar, eu parto de pontos muito diferentes, né? Às vezes eu parto de um material que me agrade por algum motivo, às vezes eu parto de uma ideia, de um sentimento, de um conceito. Por exemplo, esse trabalho grande que eu estou fazendo agora, eu acho que todo mundo se cansa de internet, de falar de mensagem, de computador. E eu falei, eu quero falar sobre comunicação. E aí eu tinha, porque assim, eu vou pegando materiais e minha oficina está mais ou menos como um depósito, em geral, com muitas coisas. E na verdade, eu vou pegando esses materiais e às vezes eu não sei aonde, como e quando eu vou usá-los. Então eu tenho uma oferta, uma gama muito grande de materiais e vou estudando cada um deles. Então eu fui estudar, porque eu dei aulas de joalheria para uma pessoa que trabalhava com esculturas em vidro, e com ela eu aprendi a mexer com vidro. Então assim, eu vou mexer com vidro, eu vou mexer com madeira, então eu vou juntando tudo isso. Mas a inspiração, ela parte de pontos diferentes, dependendo do trabalho. Então, às vezes é um material que eu gosto e falo, puxa, eu quero usar esse material e valorizar determinado componente dele. E vou juntando. Às vezes eu não tenho muita ideia de onde vai dar. Mas eu acho que o próprio ato de criar, ele também se alimenta dele mesmo, né? E você vai criando e vão surgindo comparações, lembranças, sentimentos, e você vai compondo. No começo eu tinha até muita dificuldade de parar.
eu queria continuar, eu falava, nossa, não, mas olha uma coisinha aqui, uma coisinha lá, eu pensei e tal, não. E realmente parar, para mim, é um exercício. Poucos trabalhos eu sei como estou começando, o meio e o fim. Pouquíssimos trabalhos, bem poucos. Tem uma pessoa dizendo aqui que aquariana é assim. Você eu sou aquariana, eu sou aquariana com ascendente em peixes, então a viagem é viajar é comigo mesma. Então, assim, nem sei o que eu estava falando agora, eu perdi. Mas assim, o processo é mais ou menos esse. E tem um trabalho que eu estou fazendo já há um tempo também, que eu estou chamando de esculturas afetivas, que é o que está me demandando um olhar e um planejamento que às vezes eu não tenho com a minha criação livre, que é receber um objeto de um cliente, e ele vem ao meu ateliê, a gente conversa sobre aquele objeto, a quem pertenceu, como foi a relação com esse objeto e com as pessoas. Então a gente faz um bate-papo, uma anamnese em torno desse objeto, e aí eu proponho, eu fico com esse objeto, e aí eu proponho para a pessoa uma escultura, e a pessoa já me procura por isso. Eu apresento um projeto e proponho uma escultura com esse objeto que fez parte da vida dessa pessoa, e estou dando o nome desse projeto de escultura afetiva. O fato de eu ter que devolver isso para outra pessoa, explicar para ela o que está na minha cabeça, é um exercício de planejamento, e um planejamento também que aí eu vou construindo e usando nas minhas produções, mas é um exercício difícil, por isso que eu estou falando, a gente se envolve nos trabalhos. No começo de tudo, eu falava para essa minha amiga, que hoje é minha amiga e era minha mentora, a Daniela Bonachella, da Domi Galeria, eu falava para ela, eu quero ficar aqui dentro do meu ateliê e dormir com todas as minhas esculturas grudadas no meu corpo. Ela falava, não, solta isso. Eu falava, não, eu gosto tanto. Então, porque a gente se envolve com o nosso trabalho. Então, o fato de aceitar, pegar um objeto de um cliente, senti-lo, me envolver com a história, me envolver com o objeto e saber até onde eu posso ou não usar partes do objeto, se eu tenho que conservá-lo, qual a data desse objeto, quer dizer, tem um monte de coisas envolvidas. Esse exercício é um exercício de planejamento, e que aí eu estou transportando também para as minhas produções mais livres. E uma coisa que artista não gosta de falar, ninguém gosta de falar, são as críticas, né? Eu tive uma crítica, que mudou também, que está me fazendo um novo exercício. Então, assim, a escultura afetiva para o outro está me fazendo me exercitar nesse planejamento. E uma vez eu ouvi uma crítica que, inclusive, foi com um trabalho meu que ganhou o prêmio lá do Salão de Vinhedo, né? Que eu ganhei o prêmio honorífico, que vai abrir agora lá no Salão de Vinhedo. E foi uma crítica construtiva, mas, enfim, foi bem nessa peça, em que a pessoa falava, mas por que, se você põe muita coisa, por que você pôs isso daí? Eu fiquei pensando, falei assim, bom, eu pus, não tem um porquê pôr, existe uma simbologia daquele elemento, mas o trabalho como um todo poderia prescindir daquilo? Claro que poderia. Poderia ter mais do que aquilo? Claro que poderia. Mas como até você mesma falou, que meu trabalho tem, nesse processo de criação, né, que é da sua pergunta, que tem muitos detalhes, quando eu ouvi a pessoa falando disso, e ela falou mais realmente como crítica construtiva, provocação, eu comecei a fazer um exercício também, quando eu estou trabalhando, de tentar expressar o máximo com o mínimo. E ser mais criteriosa realmente nos elementos que eu estou usando para compor aquela
aquele trabalho para transmitir aquela ideia. Não significa que eu não volte a fazer um trabalho em que eu vá encher de coisas. Não significa. Mas eu acho que a gente se exercitar, porque eu acho que, a princípio, o artista, a gente cria para a gente, para depois a gente poder atingir e mostrar para o outro. Então, isso é um exercício, para mim, um exercício pessoal de realmente tentar, com o mínimo, fazer o máximo. Né? Então, é um desafio bacana, é um desafio bacana. Olha, tem algumas coisas aqui para falar para você, mas que as pessoas colocaram aí. Mas você estava falando dessa dificuldade de concluir, né? Quando você disse, eu vou fazendo, e os poucos artistas que eu conheço, não conheço muitos, eles têm a mesma dificuldade que você. A minha impressão é que, por conta da riqueza do processo criativo, por conta da imaginação, alçar voos, que isso faz parte, né, de vocês, as pessoas mais imaginativas do planeta são vocês, os artistas, aí vem essa dificuldade de concluir, que não é uma dificuldade, não, eu acho que é a coisa mesmo, eu estou criando aqui, isso é meu, como você disse, depois que vai para o outro, né? Ah, mas será que isso está bom? Não, não gostei. Não, vou tirar isso, não vou pôr aquilo. E é interessante isso, porque isso só enriquece, né? Tem artista que levava, os pintores levavam 8 anos pintando e repintando a mesma obra por essa dificuldade. Isso é muito interessante. Eu acho maravilhoso isso. É uma pessoa, a Elissandra, que é do projeto Santana Sustentável, disse que gostou demais dessa fala sua sobre escultura afetiva, porque fica bonito, né? A Denise Matar disse que foi até a sua página e viu o seu trabalho e percebe essa amálgama, né? E ela disse que está sendo muito prazeroso ouvir você falar. Muito obrigada. E o André Luiz disse que você tem uma inquietação de historiador. Olha que... Ah, meu Deus, inquietação. Eu acho que é por conta o historiador tem a inquietação com a pesquisa, né? E eu acho que quando você está falando, a gente que está ouvindo, a gente percebe esse processo de pesquisa que você faz com o seu trabalho, né? Até chegar no momento de quando você diz que, né, alguém foi até você e de repente encomendou uma escultura e que você vai fazer todo um processo até chegar à pessoa. Quando você vai unir, né, suas coisas, tudo isso é pesquisa mesmo. E isso é muito rico, né, Cláudia? Porque talvez sem isso, então assim, a imaginação, a pesquisa, esse conjunto de coisas, a sua liberdade de criação, né? O Alex Aliartes, a Clau é show, faz obras belíssimas. Obrigada, muito obrigada. Então, assim, essa complexidade está muito, assim, muito clara no seu trabalho quando a gente vê ele. Essa riqueza, sabe? De coisas que você harmoniza, que isso também não é fácil. Harmonizar nunca foi fácil. São materiais bem... diversos, né, com características diversas. Madeira, metal, plástico, enfim, ferro, né? Essa mistura que você faz, ela é riquíssima. Então, mas eu acho que a pesquisa hoje está super, né, a gente circula muito por grupos e com meio de outros artistas. Você, qual é a sua pesquisa, né? A pesquisa, eu acho que é uma pesquisa material. Quando eu pego, por exemplo, um acrílico e eu falo, não vou usar esse acrílico assim, deixa eu colocar um maçarico aqui, que assim, eu sei usar um maçarico, por exemplo, na goma laca, que não pode ferver, senão fica preto, etc e tal. Mas deixa eu pegar o maçarico e passar aqui no acrílico, bem devagarinho, para ver se ele vai ficar fosco, como que ele faz ou não. Então, existe uma pesquisa material, eu acho que existe uma pesquisa de processo,
e existe uma pesquisa pessoal também, né? Do que a gente vai querer falar com aquele trabalho. Então, eu acho que são ramos diferentes da nossa atuação, né? Eu acho que é amplo o negócio, é amplo, né? Isso é muito bacana. E eu acho que, independente da criação, né? Eu acho que é independente. Eu acho, Orange, que é independente também. O que foi isso? Você ouviu um barulhinho? Não, mas eu tô aqui. Será que eles estão? Mas, enfim, pode ser alguma falha na internet, não sei. Não, mas eu tô te ouvindo bem. Ah, que bom. É porque deu. Sabe quando tem uma interferência? Parecia que tinha uma interferência. Bom, então vamos pensar aí, enquanto o pessoal vai, ainda tem gente entrando. Queria que você falasse um pouco, e eu acho que você já falou, mas agora talvez de forma mais direcionada, as suas dificuldades e facilidades, né? Para todo esse trabalho aí de criação e tudo que envolve, tudo que você já falou. Tá. Nessa pergunta eu também estava pensando hoje à tarde. Eu falei, qual a dificuldade? Porque todo mundo vai dizer, nossa, quer dizer, todo mundo, que eu também posso dizer e vou dizer, né? O quão difícil é a gente viver de arte, porque na verdade a gente acha que arte a gente tem que fazer e vender. E eu acho que artista é uma atuação profissional, é uma construção como qualquer outra profissão. E realmente a gente vai crescendo, a gente vai fazendo curso, igual qualquer profissão. Só que eu acho que tem uma dificuldade, aí eu fiquei pensando, eu falei, não, mas tem uma dificuldade maior que eu acho, que é ser artista. E aí fiquei pensando numa forma de eu conseguir dizer isso, né? Eu acho que o artista é aquela pessoa, é assim que eu me sinto, então não vou dizer que são todos, como eu me sinto. Uma dificuldade. É como se a gente vivesse virado do avesso para o mundo, o artista. Ele vive do avesso. Realmente, assim, aí eu fiquei imaginando uma camiseta, uma roupa, e eu vestindo essa roupa do avesso. Entendi. Então, isso é uma forma de vida e uma forma de estar no mundo muito visceral. Qual é a minha dificuldade? Então, assim, tirando todas essas dificuldades práticas que a gente já sabe, que é vender, a gente tem que se relacionar, a gente tem que estar em edital, a gente tem que saber escrever, hoje a gente tem que saber falar, existem todas essas dificuldades que acho que todo mundo que está aqui já está careca de saber. Então, eu estou falando de uma dificuldade minha como pessoa, que é essa forma de viver no avesso, porque a gente tem que se expor. Não que a gente tem que se expor, porque a gente se expõe, a gente se relaciona, a gente mergulha muito nas coisas. Então, uma grande dificuldade é tentar colocar minimamente um limite nessa forma de estar no mundo, entendeu? Eu acho que por isso que a gente vê histórias de artistas, uns se suicidam, os outros se mergulham em droga, artista é louco, artista é pirado, assim. Então eu tô falando de uma outra forma. Sim. Eu acho que é realmente como se a gente vivesse do avesso. Tudo que as pessoas talvez guardem, a gente expõe, a gente tá no nosso avesso, a gente está na nossa relação. Então, como que a gente consegue lidar com tudo isso, lidar com tanta emoção, lidar com tanta relação e com esse mundo prático que está aí de desafios, os práticos de edital, de desafio, de saber escrever, de produzir, de atender um cliente, como que a gente concilia tudo isso, né? Essa grande emoção com esse mundo prático. E aí eu acho que não só no momento que a gente está nos nossos ateliês, cada um de nós nos nossos ateliês criando, mas mais ou menos uma forma de viver, entendeu? Então eu acho, esse para mim é um grande desafio, me formatar,
me colocar limites, né? Porque senão esse instinto, essa coisa visceral do artista é realmente, como disse a minha amiga Daniela Bonachella, é 24 horas. Aí a gente dorme, a gente sonha, e o sonho é simbólico, e o sonho também é inconsciente, igual o processo artístico, e o negócio continua e não para, entendeu? Então para mim, esse é um grande desafio. Um grande desafio. Fora todos os práticos também. Hã? E a facilidade? Tem algum momento fácil, algum momento que é possível você respirar e dizer, nossa, né, esse momento aqui foi difícil, mas trouxe uma coisa boa, trouxe um refrigério aí para essa... Olha, tem vários. Por exemplo, já fiz exposições coletivas, já fiz individual, quando as pessoas se emocionam e mergulham no seu trabalho. Teve uma exposição que eu fiz no Espaço do Banco Uruguai, lá na Avenida Paulista, e eu tinha um trabalho que está bem legal, sobre Brumadinho, sobre a tragédia de Brumadinho. E aí tinha um cara que estava lá, meio parado, olhando, não sei o que, e foi me aproximando, e aí ele falou, você que é a Cláudia? Eu falei, sim, prazer, boa noite, é que sou a Cláudia. Ele falou, eu perdi um amigo em Brumadinho, e vendo aqui o teu trabalho, eu estou revivendo tudo isso, e a gente começou a conversar sobre isso. Esse é o papel da arte. Você fala, vale a pena, vale a pena. Então, acho que realmente esses momentos de troca, quando você percebe que nesse viver do avesso, você atingiu o outro. E numa relação de alteridade com o outro também. E outra coisa muito boa, que são degraus que eu estou construindo agora, mas assim, por exemplo, receber convites como esse, passar em editais, então acho que tem algumas coisas bacanas, por exemplo, eu consegui e fui aceita na Bienal de Cerveira, lá em Portugal, né, com o trabalho, ganhei esse prêmio, então assim, esse prêmio do Salão de Vinhedo. Então, são coisas estruturais, então, assim, eu tive que trabalhar muito, eu tive que saber escrever, eu tive que me apresentar, né, assim, não pessoalmente, mas eu tive que apresentar o meu trabalho, seguir um protocolo, realmente um protocolo profissional. Então, esses pequenos resultados são ótimos, né, vender uma escultura afetiva, ou vender uma escultura também num outro lugar, numa outra exposição, fazer parte de grupos, estar com pessoas. Então, essas são as coisas que fazem valer a pena, entendeu? Fazem muito valer a pena, muito. Que bom que você falou isso, porque, assim, no geral, né, as pessoas falam das dificuldades dos artistas, né? E, de repente, tem isso que você falou, viver do avesso, mas e aí vem esse momento prazeroso que seria a facilidade, porque isso estimula os jovens artistas, né? Se eles pensarem só na dificuldade, eles vão desistir. Boa noite, Paulo. É você que está aí? Tá falhando. Eu acho que é ele, mas é o Paulo. O Paulo Dessana, mas acho que ele não está conseguindo falar. Está congelada a imagem dele, né? Congelou, a internet, aquilo que a gente falou no início, a internet E por falar agora com o Paulo, eu lembrei de artistas indígenas, né? E que são muitos, e vem mostrando cada vez mais o trabalho deles. E o Jaider Isbel, que você deve saber quem foi, que participou do Bambienal e o ano passado nos deixou, né? Aquele que faleceu, sim. Sim. Ele dizia uma coisa, e eu lembrei de você, agora você falando dessa coisa visceral, sabe? E falando assim, arte é isso. Ai. Peraí, gente, estou tentando mandar um convite para o Paulo, ver se ele consegue entrar com mais facilidade. Vamos ver, mandei. Tá. Mesmo que seja no final, vai ser bacana ouvir, né? Um pouquinho. Sim.
o Jair Derisbel dizia, alguém perguntando dele sobre arte indígena, e a pessoa diz o que é arte indígena. Aí ele diz assim, ele põe no plural, né? Ele diz as artes, porque na verdade são muitas mesmo, né? Ele diz as artes é uma palavrinha tão pequena e tão poderosa, né? E ela consegue criar diálogos infinitos. Eu fiquei impressionada assim com a dimensão que ele criou para as artes. E tem um poder imenso de desbloqueio. Olha que bacana. E aí ele diz para a pessoa, não vejo arte indígena, né? Eu vejo arte indígena contemporânea, que foi o que a pessoa usou para ele, que é o que a maioria das pessoas tem usado, essa nomenclatura. Ele diz, eu vejo arte indígena cosmopolítica, porque a gente vê a arte como um cosmo, como uma visão de criação, né, do mundo e manutenção desse mundo, porque a arte está sempre... Eu achei tão bonito, né? E acho que tem a ver com tudo isso que você falou, dessa coisa visceral, né? Essa coisa de manutenção, de criação, e é infinito, não acaba. Né? Isso é muito bacana. E acho que o Paulo caiu de novo, não. Enfim, vou ver se eu consigo uma outra conversa com ele. Agora, para a gente finalizar, você me dissesse, eu sempre digo 1 minuto, mas é brincadeira, né? O que é ser artista? O que é ser artista? Uhum. Bom, é porque eu acho que não, porque eu acho que talvez eu vá me repetir até no que eu falei, né? Mas eu acho que ser artista é viver de uma forma realmente do... Oh, minha cachorra está aqui, ó. Tá assim, vai para lá, cachorra. Eu acho que é viver dessa forma no avesso. Visceral? Eu acho que é visceral, mas eu acho que é viver para a gente e para o outro. Eu acho que na verdade é o verdadeiro sentido da arte. A gente tem que criar para mim, hein? A gente tem que criar para a gente e ser muito verdadeiro naquilo que a gente está criando para a gente, nesse processo, se amadurecer e levar para o mundo. E eu acho que levar para o mundo, talvez, as coisas próprias do mundo, escritas de uma forma diferente. Então, eu estou com essa palavra vestir na cabeça, mas eu acho que ser artista é vestir o mundo e as coisas do mundo numa linguagem plástica, colorida, mais facilmente digerível e compreensível por um outro canal. Né? Eu acho que viver é difícil para todo mundo, né? Eu acho que foi uma pena que o Paulo e a Marcela não entraram, que eu não os conheço, mas eu fui no Insta também ver o trabalho deles, e eu acho que eles têm esse olhar da arte como uma bandeira mais política, né, talvez, o que não tem no meu trabalho. Eu acho que no meu é uma coisa um pouco diferente, mas eu acho que ser artista é isso, é dar uma roupagem diferente para assuntos do mundo, assunto das pessoas, da emoção das pessoas. Eu acho que a gente escreve de uma forma diferente o que está aí. E para a gente escrever diferente para o outro, a gente tem que escrever diferente para a gente, sentir e estar sempre do avesso. Então, acho que ser artista é isso. Bacana. A Ana Maria Xavier, a ateliê Ana Maria Xavier, está dando os parabéns para você. A Carla Mormilli disse que gostou demais dessa sua definição do avesso, ela acha que é isso mesmo. E pensando nesse do avesso, que a Carla gostou e que você fala muito bem, não é fácil viver do avesso, né? Porque o avesso, na verdade, ele te deixa vulnerável. Você mostra todas as feridas, você não mostra só o aparelho digestivo, reprodutor, o coração, porque
do avesso todo mundo vai ver teu coração. Então você está vulnerável. E acho que os artistas são isso mesmo, né? Essas pessoas vulneráveis no sentido, né, da imaginação, da criação, dessa relação que você falou, que é isso mesmo, que é muito bacana. Porque se você não se relaciona com o mundo e consigo mesmo, como que a gente vai, né, expandir isso para tocar o outro? Quando você falou da pessoa lá que viu sua obra sobre o Brumadinho, o quanto ela ficou tocada, né? Tem um artista mineiro, entre tantos talentosos, que ele criou, ele pegou folhas de palmeira, sabe? E trabalhou elas e fez pequenas... ele fez uma miniatura de Brumadinho, assim. Naquele momento que o morro desaba ali, aquela lama, e as mortes, assim. É um trabalho interessantíssimo. O nome dele é Valmir Monteiro. Valmir Monteiro. Vou procurar. Ele tem um trabalho interessantíssimo. E ele tem fotografia, pintura, e eu estou falando isso porque eu tenho um pequeno desses trabalhos, né? E que é muito interessante. E eu falei assim para ele, a gente olha para o trabalho no primeiro momento e daí depois a ficha vai caindo. É muito interessante. Que é isso que toca a gente, né? E aí é tão difícil tocar o outro, você não acha? Tocar o coração dos outros. E vocês, artistas, têm essa capacidade. Eu acho que isso é fabuloso, né? Isso dá essa distinção entre um mero mortal como eu e vocês que conseguem... Não, aí eu vou discordar de você. Aí eu vou discordar. Não, eu vou discordar de você, porque você... nossa, eu nem precisaria estar falando isso, mas a gente não se conhece pessoalmente, mas eu acho que você tem que ter uma abertura tão grande, porque você é uma pessoa que escreve sobre o trabalho dos artistas, e se você não tiver um pouquinho desse seu avesso, você também não consegue entrar e produzir o texto que você produz sobre os nossos trabalhos. Então, você faz parte da gente. Você não tem como escapar. Realmente não tem como escapar, Orange. Obrigada, Cláudia. Assim, não vejo assim, mas obrigada. Porque senão é o que eu disse, você pode... o que toca um, não toca o outro. Sim. Mas para você escrever sobre a arte, ela precisa te tocar, você tem que mergulhar no trabalho. E aí você traduz isso de uma forma diferente, você traduz isso num texto histórico, de relação, de referências, tudo bem, numa produção diferente, mas essa relação que é o start do artista para uma produção de um trabalho, você tem para a produção de um texto, você precisa ter, porque senão você não entra no trabalho do artista para escrever, para selecionar o que você está pondo na sua galeria, entendeu? Então, lógico que é diferente, mas se você não tiver esse olhar, você vai, sei lá, senta na sua casa e vai escrever sozinha, vai, sei lá, qualquer coisa, mas eu acho que tem que ter esse olhar, sim, eu acho que você tem, Posso estar enganada, mas eu acho que você tem. Obrigada mesmo. Denise Matata dizendo parabéns, Cláudia, parabéns, Orange, parabéns, Galeria. A Dominique disse que o Paulo não recebeu o link, mas é o Instagram, Dominique. Eu fico mandando para ele e volta para mim. Então, a gente vai ficar para uma outra oportunidade com o Paulo, né? Não tem jeito. Marcela também não, né? Consegui mais. A Ana Maria Xavier falou que eu sou artista das palavras. Nossa, muito obrigada. Fico meio constrangida, mas não, tá vendo? Receber, né, publicamente é meio mais obrigada. Eu fico tocada. Muito obrigada mesmo. A Dominiquinha fez uma pergunta para você, a Dominique Della Publi. Vamos lá. Que você veja, acho que é a diferença, né, Dominique, entre o direito, né, o ponto zero e o avesso.
Dominique, fala um pouco desse ponto zero para gente. Você está me ouvindo? Escreve aí. Ixi, não entendi a O que pergunta. você chama de ponto zero? Vamos ver se ela fala. Porque ela falou assim, ponto zero. Como assim ponto zero? O que é o ponto zero? Dominique, cadê você? As pessoas conseguem falar, Orange? Não, mas ela me ouve e aí ela Escreve. escreve no. Ah, tá aqui, ela colocou aqui qual é o ponto zero. Ah, eu que copiei errado aqui. Qual é o ponto zero entre o avesso e o direito? Entre o fora. Mas o que é o ponto zero? Pois é, eu não sei o que é o ponto zero. O ponto zero é o que O diferencia ponto o limite, ela verso. está dizendo aqui. Qual é o limite entre o avesso e o direito, né? Qual é o limite? Não sei qual é o limite, mas eu acho que esse é o desafio que eu te falei, que é o desafio do artista, quer dizer, do avesso, e talvez talvez o que ela esteja perguntando quer dizer o que eu chamei de barreira, né? Desse se diferenciar do mundo e das pessoas. Não sei se é isso que ela está Ela perguntando. está dizendo né? que sim. Ela está dizendo que esse é o limite zero, que na verdade é uma fronteira tênue, é assim que eu penso, entre o avesso e o direito, né? A fronteira. Nossa, uma pergunta difícil, né? Qual é a fronteira? Eu acho que essa, não sei, eu acho que eu não tinha pensado, mas é realmente difícil. Eu acho que talvez essa fronteira seja a busca de um equilíbrio, né? Um equilíbrio que talvez a gente perca no momento da criação e que a gente tenha que sair do avesso e ir para o lado de fora. Que palavra que ela usou? O avesso e o direito. E o direito, que a gente vai, talvez a gente vai para o direito na hora que a gente tem que vestir essas personas, por exemplo, que eu estou vestindo agora, para conseguir falar, para conseguir escrever um edital, para eu conseguir me relacionar, para eu saber receber pessoas na minha oficina, quer dizer, essa formatação. Então, eu acho que o ponto zero é talvez conseguir fazer esse exercício de viver no verso. Eu acho, hein? Eu estou confabulando. Ela está dizendo que é isso mesmo, está dizendo lindo. Não, esse exercício de eu conseguir viver do avesso e do lado certo nos momentos certos. E o ponto zero é eu me sentir à vontade num lado e saber me deslocar para o outro quando isso se faça necessário, não só pessoalmente, mas nessa construção profissional que é a nossa. Então responder, eu não sei se eu respondi, mas porque é difícil essa pergunta, hein, Dominique? Me pegou. Mas eu acho que realmente que o ponto zero é esse. A gente se sentir bem aqui, a gente se sentir bem lá e saber passear por isso. Porque no momento da criação a gente não pode estar para fora, a gente tem que estar para dentro, a gente tem que estar no avesso, entendeu? Bacana. Eu acho que é isso. Bacana. Eu acho que é isso mesmo, porque cada um vai ter uma visão, né, do que é o limite entre o avesso e o direito. A Dominique está dizendo que sim. Bom, para a gente encerrar, está chegando o nosso momento. E ainda tem que ir nas redes sociais, né? Entre outras coisas. Entre tudo que você falou, a gente tem que lidar com as redes sociais. Ah, sim. Né? Que também é um exercício, né? É um exercício, editais, né? Criação, lidar com o cliente, ser convidado, ser premiado, ou seja, a Carla disse que é difícil demais esse equilíbrio. Claro, ele é um equilíbrio distante, eu diria. Né? Todo mundo está numa corda bamba, especialmente artistas. Para vocês não é tão simples, né? Nesse processo de criação mesmo. Dominique disse legal demais. Bom, eu diria que o limite
Eu não sou artista, estou falando como curadora, né? O limite entre o avesso e o direito é o momento de escuta do próprio silêncio, porque esse é um grande limite, né? Que momento você está nessa escuta, que muitas vezes ela não existe, né? Você não se escuta e não escuta o outro, que é tudo aquilo que você falou, da relação. Então, eu sempre penso, quando eu estou muito, muito angustiada, isso é muito comum em mim, eu penso naquele momento de escutar o meu silêncio, né? E aí, para as coisas voltarem a fluir, começar, né? Isso é isso. Eu vejo assim, alguém fez uma pergunta, eu vou tentar ver aqui, porque o Instagram é rápido. E não estou conseguindo. A Eu não Zeila. consigo ler aqui. Eu não consigo ler. Você conhece? A Zélia diz: lindas joias ela fez e maravilhosa árvore. Dos melhores momentos de minha vida. A Cláudia balançou entre esses momentos. Alguém aí falando Zélia, ó. desse seu avesso aí para o público. Então é isso, Cláudia, queria agradecer você ter aceito o meu convite, né? Acho que essas conversas são muito legais para artistas novos, maduros. Eu acho que essas trocas, né, são importantes. É aquilo que, mais uma vez, mencionando o Jair Grisbel, como uma homenagem, porque eu tinha uma grande admiração pelo trabalho dele, a arte propicia esses diálogos, né? Então, acho que essa minha ideia é um pouco isso, que a gente tem esses diálogos para que cada vez mais pessoas possam falar do seu processo, como você, e foi uma noite muito rica. Então, muito obrigada, né? E até a próxima, se você quiser falar mais alguma coisa, senão a gente encerra. A Dominiquinha está dizendo muito obrigada, foi bom demais. Eu que agradeço, mais uma vez agradeço o convite. E precisamos nos conhecer pessoalmente, né? Eu vou ter Belo Horizonte. Eu vou, mas realmente muito obrigado pela oportunidade de falar, e eu acho que é um exercício, não importa artista novinho, velho, não importa, mas o exercício de falar também é um exercício de se organizar, né? Então, é muito bom falar também, né? É muito bom, realmente... É um exercício que todos nós, e muitos artistas não gostam, mas é um exercício necessário. Então, muito obrigada pela oportunidade. Realmente foi uma pena não ter a Marcela e o Paulo, né, que eu não os conheço, mas acho que teria sido bem bacana também. Mas tudo bem, acho que valeu. Valeu, sim. A Alex Arte está dizendo valeu, Orange Clau, papo massa, grande abraço. Alex Allen. O Sandro está dizendo boa noite, Cláudia Orange, Dominiquinha. A Lúcia Bonaf disse grande Cláudia Seber, tem uma obra linda dela. Bacana isso, né? A Nina disse foi inspirador, obrigada, Nina de Souza Lima. Então, gente, boa noite. Agradeço a todos a paciência, né, de estar aqui comigo e com a Cláudia. Foi muito bacana. Agradeço mais uma vez. Eu estou sempre aprendendo muito com vocês. Boa noite. A Elisandra está dizendo grata. Até mais, gente. Obrigada, Orange. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Organize uma exposição individual aqui em Belo Horizonte. Eu? Pense nisso. Você veio aqui para São Paulo. Eu vou aceitar, hein? Tá bom. Olha, um beijo, muito obrigada, viu? Boa noite. Tchau. Boa noite, Tchau. Carla.